Hari Om. Então hoje eu vou te ensinar como você pode pronunciar qualquer nome de postura de yoga em sânscrito. Então vamos lá? Talvez nem precise dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, que sânscrito é uma língua altamente complexa. Então essas 3 dicas que eu vou te dar vão funcionar e realmente vão permitir que você pronuncie qualquer nome de postura que você quiser. Mas assim, exige uma certa prática, né? Exige um certo treino. Já vai dar uma melhorada logo de cara, mas, né? Aquela coisa, né? Uma fórmula mágica seria legal, mas não tem. Então, vamos lá. Primeira dica. Já reparou que tem palavras que tem aquele... Mas, assim, a gente vai precisar que, né, parêntese, a gente vai precisar que a palavra esteja escrita direitinho para você conseguir pronunciar. Que quer dizer o quê? Quando a palavra está bem transliterada, ou seja, trazida do alfabeto sânscrito para o nosso direitinho, ela tem umas marcas, chamamos marcas diacríticas, que é o tracinho em cima de algumas vogais, um ponto em determinadas consoantes, embaixo do H, por exemplo, um apóstrofe em cima do S, ponto embaixo do S, enfim, essas marcas a gente tem que ter para a gente se guiar, senão realmente não tem como, ok? Mas assim, os bons livros de yoga de posturas, etc., eles têm essas marcas, então, ok. Disclaimer feito, vamos lá. Primeira dica, você precisa diferenciar bem as longas das curtas. Então, por exemplo, você tem Paschimottanasana. Então, tem várias coisas acontecendo aí, a gente vai falar de algumas mais tarde. Então, repara que existe, né, Paschimottanasana. Então, porque tem algumas vogais longas e umas curtas. O sânscrito não tem acento circunflexo, nem agudo, nem crase, nem nada. Na verdade, não existe nem pontuação, ok? Então, como que você vai dar essa ênfase, que a gente está acostumado com ênfase, né? A língua portuguesa dá ênfase ou na última sílaba, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Aquele negócio de paroxítona, etc, né? Parêntese, outro parêntese, né? Mas quem estuda sânscrito se arrepende amargamente. Se você foi como eu e quer estudar sânscrito, você vai se arrepender amargamente de um dia ter falado da aula de português assim, função sintática, para que eu vou querer aprender isso? Né? Paroxítona, proparoxítona, por que eu quero aprender isso? Então, quando chega no sânscrito, pá. Mas enfim, para você saber onde você vai estressar, ou no caso, demorar um pouco, você vai precisar dessas marcas aí em cima do A, do I e do U. Porque no sânscrito existe A curto e A longo, I curto e longo, U curto e o longo, certo? Dica extra, as vogais O e E são sempre fechadas e sempre longas, por isso, Paschimottanasana. Então, na verdade não é um estresse, você demora mais nessas sílabas. Pode não parecer, mas essa primeira dica é ultra preciosa, não só para pronunciar nomes de posturas, mas para você também cantar seus mantras muito melhor. Tá? É diferenciar bem no seu discurso as longas das curtas. Segunda dica, você precisa diferenciar os sons das consoantes. Em português é que é maluco, a gente pode achar o sânscrito difícil, mas na verdade ele é super previsível. O português que na verdade é difícil, pergunte a qualquer estrangeiro. Por quê? O mesmo tá de tábua é o mesmo T, né, de pente. Mas por que ali tem som de ti e no outro tem som de tá? Não, no sânscrito nunca vai acontecer isso. Se o som muda, a consoante muda. Então, por exemplo, a mesma palavra, né? Paschimottanasana. Então, pash, existe um S com apóstrofe. Ti não é TI, é CI. Por quê? TA, tá. O som com A é sempre a referência, guarda isso. TA, tá. TE, T. TI, ti e não ti, tá? Por quê? CA, cha, CE, che, CI, ti. Por isso. Então, Paschimottanasana. Então, os sons das consoantes têm que estar cravados. Sempre que existe T, né, por exemplo, ou C, que é cha, ou D, que é da, etc., o DA é a sua referência. Então, da, de, di, e não de. Eu percebo que pode ter gente aí que já crava isso legal, porque está em outras partes do país, tipo no Nordeste, onde já é tia e dia, talvez. Mas para cariocas, etc., o pessoal é mais difícil, né? Então, né, dia, e aí seria em sânscrito, seria como J-I-A, di, né? Que é ja
di, certo? Enfim, tem que procurar conhecer o som das consoantes, não é difícil, né, achar um guia, e cravar. Sempre, então, não se confundir, para não ser, né, tchá, tchê, quando é um T, né, não se confundir, vai dar tudo certo. Vogais longas e curtas, cravar os sons das consoantes e, por fim, tentar harmonizar o som da palavra, não correr, não parar, né, sempre dar o estresse bonitinho, você vai tentar construir familiaridade, e isso é treino. Né? Então, em outras palavras, a terceira dica é treino. Pega as marcas, aprende a ler as marcas e treina. Vogais longas e curtas, som de consoantes diferenciados e treino. Tá? Então, começa a comparar os sons das palavras, começa a tentar trazer posturas de voz. Então, por exemplo, halasana. Então, primeiro A curto, segundo A longo. Tem 3 S's em sânscrito, o S, né, como esse halasana, o de asana, justamente, o S com as apóstrofes em cima, que é de Shiva, e tem um S com um pontinho embaixo, que, assim, cerebrais é um outro assunto, melhor nem entrar nele aqui. Sons produzidos com a sua língua coladinha no palato em cima, assim, ó. É como se desse um peteleco ali no palato. Por exemplo, tem ta, da, na, e o S que é chá, tenso, mas infelizmente é verdadeiro e aparece bastante. Como, por exemplo, em Ustrasana. Aí é tudo no palato. Enfim, já é um bom começo se você conseguir dominar essas 3 coisas. Vogais longos e curtos, sons de consoantes cravados, bonitinho, tendo o A como referência, T-A, tá, D-A, dá, D-A, dá, J-A, já, C-I, ti, K-A, cá, né, que, Q-I, K-I, ki. Enfim, né, é isso. E prática, muita prática. Assim, para os professores de yoga que estão me ouvindo, não é extremamente importante, de fato, você dizer os nomes das posturas na aula de yoga. Não acrescenta muito para o aluno, ele não conhece nada. Se você estiver falando um nome em alemão, ou se você estivesse inventando uma coisa, por favor, não invente, daria no mesmo para o aluno, entendeu? Então, assim, é um a mais, assim, é um plus na sua aula, mas não se prenda por isso. Treina em casa, treina certinho. Quando estiver cravadinho, você vai poder falar com mais desenvoltura e com segurança, certo? Qualquer coisa, já fazia isso, não fazia, sobrou alguma dúvida, deixa para mim aí seu comentário, sua dúvida, vou ficar muito feliz de conversar sobre isso, falar sobre isso, tirar suas dúvidas se eu puder. Hari Om Namah Shivaya.